pessoal, sejam mais uma vez bem-vindos a mais um vídeo da série Aspectos Morais na Revista Espírita. Série esta que tem o objetivo de trazer comentários, reflexões e referências de artigos de cunho moral das revistas espíritas publicadas por Allan Kardec entre os anos de 1858 a 1869. Esta série tem o apoio da Associação Espírita Teresa d'Ávila. E hoje nós vamos dar continuidade, né? Hoje apresentaremos a segunda parte do artigo O Exemplo é o mais poderoso agente de propagação. Exatamente. E eu estava prestando atenção. Eu estava prestando atenção. Muito bem. E que Ansiedade. E que está na Revista Espírita de junho, É junho. Junho de 1869. Né? E como foi falado na primeira parte sobre este tema, o artigo é uma mensagem de Allan Kardec desencarnado. Né? O artigo é de 30 de abril e Allan Kardec desencarnou em 31 de março. Ou seja, em pouco tempo, Allan Kardec já estava preparado para enviar mensagens para as sociedades parisienses de estudos espíritas, né, surpreendendo bastante os seus companheiros, pois ele traz bastante detalhes e fala até que já estava trabalhando arduamente lá na erraticidade. Não é verdade, Sônia? É verdade. Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada para todas as pessoas que estão nos assistindo. Ele ficou tão entusiasmado que ele já engatou ali e foi embora. Já deu um breve resumo da história. Você não entendeu? Então, mas nós ficamos muito satisfeitos de estar aqui novamente entre nós, conversando com vocês, e juntos nós todos nos incentivando a cada vez mais estudarmos a doutrina espírita, difundirmos a doutrina espírita. Olá, Henrique, tudo bem? Olá, tudo bem, Sônia, Eduardo, uma alegria estar aqui com vocês. E eu estava já ansioso pela parte 2, porque primeiro é o mês de Kardec, estamos em outubro, e nós percebemos o Kardec já mandando uma mensagem logo após o seu desenlace no corpo físico, e dizendo que ele tinha até condição de dar antes, mas ele já estava trabalhando, ele já estava ali ocupado em funções importantes, com certeza, para o movimento espírita, para Jesus. Então, isso nos dá uma alegria muito grande de ter contato com esse artigo. O que já deixa bastante claro que uma pessoa, quando é encarnada, e se é uma pessoa que está assim compartilhando, trabalhando sinceramente, não é, fazendo atividades edificantes, dignas e trabalhando na área do bem, elas vão prosseguir na espiritualidade. Não vai haver uma interrupção assim muito grave ou muito séria, não é? Vai continuar, há uma continuidade. Então, muitas pessoas guardam essas questões de que, não, no momento do desencarne, há aquele momento de turbulência, então há uma parada de não sei quanto tempo. Não é necessariamente, não é assim, nós não podemos generalizar, não é? Como até o Henrique já colocou em algumas situações, nas obras de André Luiz, há muitos estudos de caso, e nós temos de entender que são estudos de caso, e que isso não significa que isso tudo vai ser aplicado a todas as pessoas. É algo que depende de cada um, da condição espiritual, moral de cada um,
da vontade que cada um tem em prosseguir trabalhando. Então, isso não é um motivo para nem ficar assustando e nem ficar generalizando, não é? É importante ressaltar que o Kardec, quando ele vai falar sobre o ensaio teórico das sensações dos espíritos, eu falo item porque não é uma pergunta, 257 do Livro dos Espíritos. Sim. Lá no finalzinho, você pode dar uma olhada lá no último parágrafo, o Kardec vai falar assim: olha, nós estudamos milhares de espíritos, Exato. milhares em diversas situações. E ele chega a essa conclusão. E uma pergunta muito importante no Livro dos Espíritos, que é a 157, ou 157, eu vou ficar devendo para vocês essa confirmação até o final do programa. Mas essa pergunta diz o seguinte: se desencarnar dói. E desencarnação não dói, não é doloroso. É um processo e que segue a perturbação, que vai ser mais ou menos longa, conforme o nosso grau de desmaterialização, nossa sensualidade. Então, nós já podemos trabalhar pela nossa desencarnação hoje, agora, a partir de hoje, nos apegando menos à matéria, vivendo espiritualmente, nos dedicando ao trabalho, a servir ao próximo. E o exemplo de Kardec não é único. Muitos espíritos já tinham um grau de consciência, estavam despertos logo após o desencarne. Então, depende da gente. Né? E não é somente a questão da desmaterialização, mas é também nós ficarmos exercitando quando nós tocarmos de atividades ou quando surgirem situações, nós passarmos aquele período de transição. Como é que nós vamos lidar com os períodos de transição em nossa vida? Da juventude para a fase adulta, da fase adulta para a velhice, da mudança de um emprego, da mudança de um estado civil, da mudança, enfim, de quantas situações na nossa vida, como é que a gente faz essas modificações, esses momentos de transição, como é que a gente encara, como é que a gente lida com essas questões. Até mesmo quando a gente vai em um supermercado e vai comprar alguma coisa, nós vamos ali e chegamos ali e não tem. E algumas pessoas ficam extremamente chateadas, outras não, não tem isso, então vamos ver outra coisa. Como é que nós lidamos com as alternativas em nossa vida? Se nós fizermos este exercício que parece tão simples, isso também vai nos ajudar muito no momento de um desencarne, que também é um momento de modificação. E outro aspecto, né, que como lidar com o medo da morte. Exatamente. Porque o espírita que estuda, que compreende bem a doutrina, ele não teme mais pela morte. Ele sabe que é um momento de passagem, um momento de transição, né? E mesmo nesse momento de transição se faça abruptamente, através de um acidente, né? De alguma coisa que ele não estava esperando, né? Por exemplo, que numa doença grave, você mais ou menos vai se preparando, principalmente quando dizem para você que a sua doença não tem cura, não tem mais tratamento, e você está esperando para aquilo de uma forma natural. Mas quando, né, a morte vem abruptamente por um acidente, por exemplo, você estando preparado e compreendendo a relação entre o mundo físico e o mundo espiritual, ao despertar no mundo espiritual, você vai ter mais facilidade de adaptação a esse novo mundo. Não é tão novo assim, né? Todos nós já estivemos lá várias vezes, estamos nesse ir e vir, né, um monte de vezes. E sabemos que existe. Sabemos que existe. Não? Então, ao desencarnarmos, mesmo abruptamente, passado um momento, né, no caso de nós espíritas, né, um momento breve de perturbação, pois aquela morte não estava sendo esperada naquele momento. Sim. Né, a adaptação é mais fácil, porque você já tem compreensão
do que é o mundo espiritual. E o Kardec, para melhorar essa transição, né, da desencarnação, onde a gente vai passar, né, pelo chamado, né, fenômeno da morte. Eu queria confirmar, realmente a pergunta 157 que vai falar: gente, morrer não dói, desencarnar não dói, melhor dizendo. Mas as recomendações de Kardec para que nós possamos, então, logo após o desencarne, nós darmos uma mensagem, estarmos lúcidos, conscientes, já colocando a mão na massa, como se diz. Ele fala para a gente ter tolerância, afeição, simpatia com os incrédulos. Não é interessante isso? Exatamente, porque muitas vezes a gente não sabe por que a outra pessoa ela está descrente. O que fez com que ela ficasse descrente das situações? Não é? Por qual motivo? Nós não sabemos. E talvez estabelecer um diálogo com essas pessoas valha muito mais do que simplesmente nós rejeitarmos ou nos afastarmos da incredulidade. Porque talvez aquelas pessoas tenham algum motivo, consciente ou inconsciente, para elas terem essa descrença, essa incredulidade. Talvez o medo, talvez o remorso, talvez o próprio desconhecimento, talvez alguma medida de proteção, elas estejam tentando se proteger de alguma situação, ou simplesmente aquilo não foi trabalhado com ela durante a sua infância, ou a sua adolescência, ou a sua trajetória como um todo. Então, nós temos de entender tudo isso e procurar identificar os motivos pelos quais a incredulidade se apresenta em uma determinada pessoa. E quantas vezes a própria incredulidade também surge em nós, embora nós pensemos que nós já estejamos completamente esclarecidos. Então, surge uma determinada situação em que certamente os amigos espirituais também têm muita tolerância, têm muita paciência conosco, que nós não pensamos que talvez as coisas aconteçam exatamente da forma como elas acontecem. Então, nós ficamos perplexos diante de determinadas situações e até desvalorizamos ou não acreditamos nisto ou naquilo. Então, a incredulidade, a descrença, nós temos de entender por qual motivo isso existe e não simplesmente banir essas pessoas da nossa vida ou banir a nós mesmos. E talvez fazer exatamente aquilo que Jesus disse, não é? E que Santo Agostinho também depois ele vem repetindo, não é? Olhe para a ação do outro e veja se tu gostarias de que o outro fizesse contigo o mesmo que tu fazes com ele. Nós gostaríamos que os outros fossem indiferentes a nós, que os outros fossem intolerantes com as nossas ações ou com as nossas incredulidades, porque muitas vezes é uma ignorância, é um desconhecimento, não é? Nós estamos ali tentando, talvez não seja o nosso interesse esteja sendo ferido, e aquilo ali pode ser um momento de elucidação. Então, Allan Kardec vem nos chamar justamente a atenção, para que nós trabalhemos e que haja um interesse comum entre todos nós. Ser espírita dentro de um centro espírita é muito fácil. É muito fácil ser espírita dentro de um centro espírita. Agora, o espiritismo não se centraliza dentro da casa espírita. O espiritismo é algo que está no nosso cotidiano. E nós precisamos entender que os incrédulos, eles não vão estar dentro de uma casa espírita. Eles estão na rua, no nosso local de trabalho, no espaço acadêmico, na escola, no espaço social, seja onde for. E é por isso, Sônia, que Kardec chama atenção para mostrar que o exemplo é o mais poderoso agente de propagação no caso da doutrina espírita. Ele alerta que
mais do que as brochuras, mais do que os livros e jornais, É. a prática, a ação na caridade, no amor, né, na fraternidade, na procura da paz. É mais importante do que tudo que a gente, né, que ele escreveu, do que está nos livros. Porque quando você realmente pratica o que você aprendeu, do que você assimilou, né, nos preceitos espíritas, é como você falou, você servirá de exemplo para qualquer pessoa, em qualquer lugar. E nós até Não somente estávamos na casa conversando, espírita. Né? até nós estávamos conversando, não é, Henrique, não é, Eduardo, sobre essa questão das próprias redes sociais. Isso aí é interessante. As redes O quanto sociais. nós podemos, aproveitar as nossas redes sociais, o Instagram ou o Face, enfim, o WhatsApp, quantas questões de redes sociais aproveitar e trabalharmos também exemplificando dentro desses espaços. Esses espaços são espaços importantíssimos de difusão. Não são, nós podemos aproveitar estes espaços para justamente fazer isso que Allan Kardec vem nos alertando, o exemplo, não é? O exemplo, nós darmos este exemplo. Mas muitas pessoas que se dizem espíritas vão para os espaços de redes sociais e desvalorizam, xingam, brigam, fazem, acontecem. Mas lá fora são meu irmãozinho e irmãzinha. Cuidado, nós temos que prestar muita atenção nisso, porque isso não é um exemplo. Ou nós somos uma pessoa aqui e outra numa rede social. Isso é muito complicado. Sônia, eu estava Quer pensando realizar essa justamente. transformação moral, essa transformação e o domínio das más tendências se faz em todos os espaços, em todos os lugares. Né? Você não faz esse Não, porque esforço. não, a rede social, Eduardo, vira um território livre e a pessoa se manifesta ali achando que está assim no metaverso, como se diz hoje, e que não está na realidade. Com muita tristeza, eu vi evangelizadores com posturas assim. Olha, eu não digo, eu não estou condenando a pessoa que toma uma cerveja, toma um copo de vinho. Não estou condenando, por favor, não é esse o ponto. O ponto é você fazer uma propaganda do álcool. É você exaltar o álcool, né, numa condição onde o álcool é o principal agente da diversão, onde o álcool ele é colocado num ponto onde ele é fundamental para que haja aquele evento. E eu vejo muitos espíritas até fazendo isso. O álcool não... E não é só no terreno do álcool, são essas intolerâncias, intolerâncias religiosas, intolerâncias partidárias, intolerâncias sociais, intolerâncias quanto ao gênero. Quantas coisas nós percebemos e vemos ali presente na rede social como se fosse terra de ninguém, como se ninguém fosse perceber. Então, quem é essa pessoa que está ali? Aquela pessoa que está ali é a verdadeira ou a verdadeira é aquela que está lá na casa espírita? Certamente não é. Mas aí, voltando a Kardec, não saímos não saímos, mas voltando às palavras, o Kardec fala, então, que as redes sociais, vamos dizer assim, os jornais, as brochuras, que eram o que se tinha à época, elas podem levar à luz. Podem levar à luz. Então, nós podemos, e não é, olha, não é fazendo propaganda do bem que você faz. Também não é isso, como pessoas colocam fotos distribuindo as quentinhas. Não é isso, não é essa a proposta. A proposta é de levar uma palavra de otimismo. Você que tem aí o dom da palavra, você pode, então, fazer uma leitura, você pode fazer mesmo uma interpretação
de um trechinho no TikTok. O Divaldo faz TikTok, gente. Um TikTok. E aí você fala alguma coisa, coloca uma música bacana, quer que seja permitida com direito autoral, e aquilo ali fica atraente para todos nós, e aí nós absorvemos o ensinamento. Olha que coisa bacana. Então é Até para uma levar. frase que tenha se lido em um livro, não é? Que tenha sido assim que, puxa, fez um bem enorme para a gente. Por que não compartilhar com outras pessoas? Porque outras pessoas também podem gostar de ler pelo menos aquela única frasezinha, não é? Então, isso tudo nós podemos utilizar estes espaços. E dentro da literatura espírita, nós também temos que há muitos que utilizaram as escritas, escreveram livros, escreveram contos, escreveram artigos que eles propagavam e difundiam algumas coisas que não eram benéficas, mas que quando chegaram à espiritualidade, eles perceberam o mal que eles fizeram. As músicas, as próprias músicas, a própria poesia, enfim, não é? Eles usaram esse dom da inteligência de uma forma equivocada. Então, Allan Kardec vem justamente chamando a atenção nessa fala dele, 30 dias após o seu desencarne, para que nós tivéssemos esses cuidados com a nossa atitude, não é? Como nós sempre falamos dentro da inclusão, que a atitude é a principal de todas as estratégias, porque ela vai permear tudo, assim é o nosso exemplo, pela a nossa atitude amorosa, fraterna, solidária, compreensiva, tolerante, flexível, nós vamos sim conseguir ir muito além. Eu acho bacana uma expressão que Kardec usa, é tornar palpável o ensinamento. O que é isso? Tornar palpável o ensinamento. É justamente você dar o exemplo. Você dá o exemplo. Você dá o exemplo de um tal ensinamento. Por exemplo, nesses momentos de polarização, você está ali, a pessoa sabe o seu posicionamento, a outra pessoa tem um outro posicionamento, e você não discute com ela, você, ao contrário, você até parabeniza pelas ideias que ela sustenta, dá um abraço nela. Isso é tornar palpável o ensinamento. Amar o inimigo, não chega nem a ser o inimigo, o adversário, talvez o inimigo seja até mais difícil, mas olha só, você tornando palpável o ensinamento. Olha que coisa bacana. E outra coisa, né? Dizem que nós não devemos, num grupo de pessoas diversificadas, nós não devemos discutir nem esporte, nem religião e nem política. Aí o brasileiro vai falar sobre o quê, Eduardo? Aí eu pergunto, por que não? Mas vai ficar sem assunto. Não podemos discutir, conversar, né? E às vezes até criticar, mas civilizadamente, né? Não podemos colocar nossa opinião respeitando a do outro e querendo que o outro respeite a nossa. Gente, isso não é impossível de se fazer, né? É só querer e pensar nisso. Mesmo porque, olha Jesus, claro que nós não vamos nos comparar a Jesus, qual é a evolução de Jesus, mas Jesus esteve conversando com quem? Com todas as pessoas, independente de eles serem pessoas que estavam vivendo nas ruas ou estavam vivendo nos palácios. Ele estava ali pronto, conversando e sendo amoroso e sendo fraterno. E quando ele tinha que puxar a orelha de alguém, ele puxava a orelha de alguém, tanto sendo do lado de um palácio, quanto sendo alguém lá da rua. Olha, imagina Jesus falando, olha só, olha a moeda de César aqui, o que você faz com isso? Olha, eu não falo sobre isso, não. Isso aí eu não comento. Pois ele se posicionou sem fazer críticas ofensivas. Exatamente. Né? Sem brigar, sem fazer nada. Assim, a gente pode fazer isso. Não, aquela história daquele jovem que ele chama para servi-lo, para servir, né, o bem. Sim.
e o jovem ia fazer uma corrida de bigas. Né? E aí Jesus fala: não, meu filho, vamos lá, esquece essa corrida, vamos, né, vamos abraçar o reino de Deus, né? Como ele fez com o jovem mancebo. Mas aí, como ele não discute esporte, né, não vai. Não, então não, corrida de bigas realmente eu não discuto, né, então segue o teu caminho. Então se isentava de ensinamento. Então percebam como a gente perde a oportunidade de aplicar, de tornar palpável os ensinamentos, né, dar o exemplo por omissão, porque aí que o Eduardo falou é omissão, a gente se omite. E eu vou dizer uma coisa para vocês: se a gente se omitir de esporte, religião e política, hoje a gente não fala quase de nada. Mas e olha só, e quando Jesus disse, se alguém te pedir para caminhar uma légua com ele, caminha duas, não é? Vamos que uma pessoa goste de caminhar e te convida para caminhar junto, que é um esporte. A caminhada é um esporte, tentando levar para essa questão, não é? Não só E você não pode querer caminhar 20 quilômetros, porque 40 não dá, não. Bom, depende da capacidade de cada um, não é? Não, Mas o Glaucio aí. Varela, né, correu a maratona, 79 anos. Pois então nós precisamos pensar nisso, pensar nessas questões todas aí. Nós não podemos ficar simplesmente arraigados ou presos, agarrados, como se o espiritismo fosse alguma coisa do futuro, alguma questão que fosse acontecer lá no futuro. Não, o espiritismo está presente no nosso dia, no nosso momento, no nosso presente. E o exemplo, ele não precisa ser aplicado e adotado lá no futuro, e sim no nosso presente. Olha, está terminando, acho que temos 2 minutinhos, porque, olha, são muitos pontos para serem discutidos, que o Kardec coloca, mas ele faz uma observação aqui: ser doce. Acho que nós podemos ser doces, não sermos amargos, não irritantes. Né? O que é ser doce? Né? O que seria ser doce? Né? Eu vou dar o meu exemplo, né? Aí vocês dão o exemplo de vocês. Ser doce é sempre ter um sorriso nos lábios, falar bom dia, falar vá com Deus, né? Ter uma palavra sempre de amizade em qualquer assunto. Acho que isso é ser doce. Para mim, ser doce é ser gentil, é lembrar que gentileza gera gentileza. E, por falar em gentileza, eu peço a gentileza de vocês compartilharem os nossos vídeos, tocarem o sininho, avisarem os amigos, né, dos nossos programas, fazer seus comentários e ficarem sempre conosco aqui, nos ajudando a realizar esse trabalho que para nós é muito, muito, muito prazeroso. E até mesmo sugerindo, se vocês gostariam de ter algum outro assunto abordado também, colocar ali nos comentários, porque nós vamos ler e certamente isso também irá auxiliar muito. Nós assim estaremos construindo em conjunto todo este encontro do estudo da Revista Espírita. Bastante. Então, um abraço a todos e até o próximo vídeo. Abraço. Tchau, uma semana beijo abençoada. Doce. Né, um beijo doce. Que beijinho doce. Tchau, gente.